Cada vez que você sobe em um ônibus, está pisando no resultado de uma guerra de engenharia que durou décadas. Você já reparou que, diferentemente do seu carro, o coração desses gigantes bate na parte traseira? Não é por moda, nem porque os engenheiros ficaram sem espaço na frente. É um checkmate técnico que mudou para sempre como nossas cidades se parecem. Durante anos, levar 70 pessoas de um ponto a outro foi um inferno de ruído, calor e pisos tão altos que subir no ônibus parecia escalar uma montanha. Mover o motor para o fundo não foi apenas uma mudança mecânica. Foi uma batalha por cada centímetro de espaço, pela psicologia do silêncio e por um conceito que hoje damos como certo: a inclusão. Se hoje você pode subir em um ônibus sem fazer musculação com suas pernas, é graças a este segredo que viaja escondido na última fila. Neste vídeo vou revelar todos os motivos fundamentais pelos quais o motor dianteiro morreu no transporte público. E fique até o final, porque explicarei como uma simples decisão de design sobre o peso do motor evitou que milhares de ônibus terminassem tombados nas curvas, além de explicar por que o motor traseiro continua sendo o rei. Comecemos. Por que os primeiros ônibus levavam o motor na frente? Para entender por que o motor viaja atrás, primeiro devemos retroceder até uma época em que viajava na frente, muito na frente. Os primórdios do ônibus não foram glamourosos. Não surgiram de um design visionário dedicado ao conforto humano, mas de uma adaptação pragmática e quase brutal. Os primeiros ônibus motorizados do início do século XX eram, em essência, caminhões nos quais havia sido encaixada uma caixa de madeira com janelas. A lógica era simples e herdada. O chassi do caminhão já existia, era robusto, testado e relativamente barato de produzir. Nesse chassi, a arquitetura era inequívoca. Um motor de grande tamanho montado longitudinalmente à frente do condutor, com uma longa transmissão que percorria todo o veículo até o eixo traseiro motriz. Este design, conhecido como configuração convencional, tinha uma virtude primordial para os fabricantes: era familiar. As linhas de montagem já estavam ajustadas para isso. Os mecânicos conheciam suas entranhas e o estoque de peças estava estabelecido. Para as companhias de transporte, emergentes e com orçamentos ajustados, era a opção sensata. Comprar um chassi de caminhão e que uma encarroçadora adaptasse uma carroceria de passageiros era mais econômico do que desenvolver um veículo do zero. Assim, as ruas começaram a povoar-se destes híbridos ruidosos e verticais, onde o condutor compartilhava sua cabine com o calor e o estrondo do bloco motor, e onde os passageiros subiam por vários degraus para acessar uma cabine que vibrava com cada explosão dos cilindros. Era a solução do seu tempo, mas continha em sua própria essência as sementes de sua obsolescência. Porque um ônibus não é um caminhão. Sua carga não é mercadoria inerte, mas pessoas. E as pessoas, diferentemente dos sacos de correio ou dos barris, exigem espaço para sentar, para caminhar, para respirar. Exigem, sobretudo, poder subir e baixar sem realizar uma expedição de escalada. O motor dianteiro, com sua volumosa presença, converteu-se no guardião de um espaço precioso. Toda a zona frontal do veículo. Era um gigante de aço ocupando o lugar onde poderiam ir mais assentos, onde poderia ser criada uma entrada ampla, onde a visão do condutor poderia ser desobstruída. A eficiência do caminhão havia colidido com a ergonomia do transporte humano. E foi nesse conflito que nasceu a necessidade de uma revolução. Uma revolução que não buscava fazer o motor menor, mas simplesmente movê-lo de lugar. A revolução do piso baixo, o sonho da acessibilidade universal. A mudança de paradigma não chegou da noite para o dia, mas como uma corrente imparável impulsionada por um ideal social cada vez mais forte: a inclusão. Enquanto as cidades cresciam e o transporte público se convertia na artéria vital da mobilidade, tornou-se evidente que uma escada de 3 ou 4 altos degraus era uma barreira intransponível para uma grande parte da população. Pessoas idosas, pessoas com deficiência, pais com carrinhos de bebê, viajantes com bagagem pesada ou simplesmente alguém com pressa, encontravam no simples ato de subir em um ônibus um obstáculo monumental. O motor dianteiro, com sua arquitetura que obrigava a colocar o piso da cabine de passageiros acima do eixo e da transmissão, era o principal culpado desta altura. A busca pelo piso baixo converteu-se no santo graal da engenharia de ônibus. Como conseguir que o solo da cabine estivesse o mais perto possível da plataforma, idealmente à mesma altura, sem perder capacidade, robustez ou tração.
A resposta, embora tecnicamente complexa, era conceitualmente simples. Era preciso desimpedir a zona entre os eixos. E o principal obstáculo físico nessa zona era, precisamente, o conjunto motor-transmissão que atravessava longitudinalmente o chassi. Tirar o motor desse túnel central era a chave. Ao movê-lo para a parte traseira, e especialmente ao desenvolvê-lo em uma configuração horizontal ou em bandeja sob o piso na zona posterior, os engenheiros conseguiram liberar todo o comprimento entre os eixos. De repente, o piso entre a porta dianteira e a zona traseira podia ser plano, contínuo e baixo. Esta não foi uma melhoria marginal. Foi uma transformação radical. Um ônibus de piso baixo, ou com grande parte de seu piso baixo, reduzia a altura de embarque de cerca de 80 centímetros para 35 ou inclusive menos. Incorporava rampas extensíveis para cadeiras de rodas. Convertia o ato de subir em um simples passo, não em uma ascensão. Este feito técnico, impulsionado por regulamentações de acessibilidade em todo o mundo, redefiniu a missão social do ônibus. Já não era um veículo apenas para os ágeis e os fortes, mas uma ferramenta de mobilidade democrática. E tudo começou com a decisão de tirar o motor do meio do caminho. O sonho da acessibilidade universal necessitava de espaço, e esse espaço só podia ser roubado realocando o coração mecânico da máquina. Assentos, corredores e a batalha contra os degraus. Com o motor exilado para a retaguarda, os designers de carrocerias encontraram-se com uma tela inédita, um grande paralelepípedo sobre rodas com um interior quase completamente livre de obstruções mecânicas maiores. Esta liberdade espacial permitiu travar a batalha mais importante dentro do ônibus. A batalha pelo conforto e pela capacidade. Em um ônibus com motor dianteiro e transmissão central, o túnel do cardan percorria o veículo como uma espinha dorsal elevada, dividindo o piso e roubando espaço para os pés dos passageiros sentados nas filas centrais. Além disso, a necessidade de abrigar o motor obrigava que as primeiras filas, logo atrás do condutor, estivessem elevadas sobre ele, criando degraus internos que eram perigosos e reduziam a sensação de espaço. Com o motor traseiro e uma transmissão ultra curta, esse túnel central desapareceu ou reduziu-se a uma insignificância. O piso converteu-se em uma placa contínua. Isto revolucionou a geometria do interior. Os assentos podiam ser dispostos em configurações mais flexíveis e densas. Os corredores podiam ser feitos mais amplos, facilitando o fluxo de pessoas mesmo quando o ônibus ia cheio. A ausência de degraus internos, no máximo, uma pequena elevação na zona traseira para abrigar o motor horizontal, eliminavam o risco constante de tropeços e quedas, especialmente quando o veículo freava ou acelerava. Mas o triunfo do espaço não foi apenas horizontal, também foi vertical. A configuração traseira permitiu experimentar com a zona de aeração do motor. Por não ter um enorme bloco dianteiro, a carroceria podia ser desenhada com linhas mais limpas e um centro de gravidade mais baixo e uniforme. Isto se traduziu em ônibus mais estáveis em curva, com menos balanço, o que diretamente melhora o conforto da viagem ao reduzir o enjoo. Cada centímetro ganho do motor traduziu-se em centímetros cúbicos de espaço habitável, em maior segurança interior e em uma experiência de viagem menos agressiva para o corpo. O ônibus deixou de se sentir como uma maquinaria na qual se viajava e começou a parecer-se com um salão, modesto mas funcional, sobre rodas. Esta transformação silenciosa da geometria interna é talvez o feito menos celebrado, mas mais sentido pelos milhões de usuários diários que, sem saber, desfrutam de um conforto esculpido pela ausência de um motor no lugar errado. Como a ausência do motor dianteiro transformou o embarque. Se o espaço interior ganhou a batalha, as portas ganharam a guerra do fluxo. No transporte urbano, o tempo é mais que dinheiro, é a pontualidade de toda uma rede. Os segundos que um ônibus passa detido em uma parada são segundos perdidos que se acumulam ao longo de uma rota, gerando atrasos em cascata. O processo de embarque e desembarque era, nos velhos ônibus de motor dianteiro, um gargalo inerente ao seu design. A porta principal, quase sempre única e dianteira, estava restringida pela presença do motor. Devia localizar-se atrás do eixo dianteiro, mas antes que começasse a massa da cabine de passageiros, em um espaço comprometido. Era frequentemente estreita, com 1 ou 2 degraus pronunciados de entrada. Isto convertia o subir e baixar em um processo lento, sequencial, quase ritual. As pessoas formavam fila para ascender os degraus um a um. Com a liberação da zona dianteira, o design das portas explodiu em possibilidades.
Por não haver um bloco motor para contornar, os engenheiros puderam colocar portas mais largas, muito mais largas. Puderam desenhar sistemas de folha dupla que se abriam como as portas de um elevador, criando aberturas de mais de 1,20 m de largura. Mais importante ainda, puderam multiplicar o número de portas. O conceito de portas múltiplas nasceu desta liberdade. Um ônibus urbano moderno tipicamente tem pelo menos 2 amplas portas de folha dupla, e muitos modelos articulados têm 3 ou inclusive 4. Isto permite uma separação natural de fluxos. Entrada pela porta dianteira, saída pela central e traseira. A eficiência é abismal. Onde antes 50 pessoas tardavam minutos para desocupar um veículo, agora o fazem em segundos. Este design facilita também os sistemas de pagamento modernos, onde o condutor já não necessita supervisionar cada entrada, ao estar a validação do bilhete ou do cartão descentralizada em cada porta. A ampla abertura e o piso baixo permitem a incorporação de rampas automáticas para cadeiras de rodas ou scooters de mobilidade, integrando o acesso sem assistência externa. A porta deixou de ser uma boca estreita que engolia passageiros de um em um para converter-se em um limiar amplo e generoso que geria multidões com a fluidez de um metrô. Este salto na eficiência operacional, que reduz os tempos de parada e aumenta a pontualidade e capacidade da rede, é um benefício direto, quantificável em dinheiro e satisfação, de ter desterrado o motor da parte dianteira do ônibus. O para-brisa panorâmico como arma de segurança urbana. Há um último conquistador nesta guerra pelo espaço frontal, um que salva vidas diariamente sem que apenas nos demos conta. O para-brisa. Em um ônibus com motor dianteiro, o capô é longo e alto. O condutor senta-se atrás desse capô, em uma cabine que costuma estar elevada para ver por cima do motor. Seu campo de visão frontal, embora alto, tem pontos cegos massivos logo à frente do veículo. Uma área conhecida como a zona de matar, onde um pedestre, um ciclista ou uma criança podem tornar-se completamente invisíveis. A posição do motor exige um design de cabine que prioriza alojar a mecânica, não a visibilidade. Ao eliminar o motor dali, a frente do ônibus pôde ser redesenhada do zero com uma premissa radical: a transparência. O para-brisa dianteiro pôde estender-se para baixo, quase até o nível do para-choque. Pôde curvar-se para os lados, envolvendo as esquinas frontais. O condutor passou a sentar-se não sobre o veículo, mas dentro de sua borda dianteira. O resultado é um campo de visão panorâmico, quase como a cabine de um avião, que elimina os pontos cegos frontais críticos. O condutor pode ver um pedestre atravessando logo à frente do ônibus. Pode julgar com precisão a distância até a calçada. Pode observar o tráfego que se filtra pelas laterais em um cruzamento. Esta visibilidade é o sistema de segurança passiva mais importante que tem um ônibus urbano. Reduz drasticamente o risco de atropelamentos em manobras a baixa velocidade, que são as mais comuns em ambientes congestionados. Além disso, psicologicamente, sentar-se em uma cabine luminosa e com vistas amplas reduz a fadiga do condutor e melhora sua consciência situacional. Esta visão perfeita não é um adendo cosmético. É uma característica estrutural que só é possível porque atrás do enorme painel de cristal não há um bloco de ferro fundido de 6 cilindros, mas o espaço para os pés dos passageiros da primeira fila, ou simplesmente ar. A frente do ônibus dedicou-se por completo a ser uma ferramenta de percepção, um olho gigante que varre a rua. Na eterna equação da segurança viária, onde ver é evitar, o motor traseiro deu ao condutor os olhos de que necessitava. E com isso, fechou o círculo do triunfo do espaço. O lugar que antes ocupava a potência bruta do motor, agora o ocupa a potência bruta da visão, um intercâmbio que fez das ruas um lugar um pouco mais seguro para todos. O equilíbrio sobre rodas, distribuição de peso e tração no molhado. Um ônibus vazio é uma criatura de equilíbrios delicados. Com uma carroceria longa e oca, seu peso se reparte de maneira desigual e grande parte da massa crítica, o motor, a transmissão, pode carregar sobre um só eixo. Na configuração original de motor dianteiro, até 2/3 do peso vazio podiam descansar sobre o eixo dianteiro. Isto criava um veículo cabeçudo, com uma direção pesada e um desgaste prematuro dos pneus dianteiros. Mas o verdadeiro problema surgia ao carregá-lo. Quando 70 pessoas subiam, faziam-no principalmente na cabine, ao longo de todo o chassi. Seu peso somava-se principalmente sobre o eixo traseiro. O resultado era uma distribuição de peso que mudava dramaticamente, de um excesso no eixo dianteiro vazio a um potencial excesso no eixo traseiro em carga.
Este desequilíbrio dinâmico afetava a tração, a frenagem e a estabilidade. Ao mover o motor para a parte traseira, os engenheiros alcançaram um ato de alquimia mecânica: equilibrar a balança de forma intrínseca. O peso do motor, uma massa fixa de centenas de quilogramas, foi colocado diretamente sobre, ou muito perto do, eixo traseiro. Isto significava que, mesmo com o ônibus vazio, uma porção significativa do peso já estava onde mais seria necessária ao carregar passageiros: no eixo motriz. A distribuição de peso tornou-se notavelmente mais equilibrada de série, tipicamente aproximando-se de uma proporção 50-50 ou 60-40 a favor do trem traseiro. As consequências são profundas. Em primeiro lugar, a tração. Um eixo motriz com mais peso em cima tem uma melhor aderência. Em condições de chuva, neve ou em pendentes escorregadias, um ônibus com motor traseiro tem uma vantagem inerente para transferir seu torque ao asfalto sem que as rodas patinem inutilmente. Em segundo lugar, a frenagem. Uma distribuição mais equitativa do peso permite que ambos os eixos contribuam de maneira mais equilibrada para deter o veículo, reduzindo a distância de frenagem e evitando o bloqueio prematuro das rodas dianteiras, que ficariam aliviadas em uma configuração dianteira sob carga. Por último, a estabilidade direcional. Um ônibus melhor balanceado é menos propenso a sair de frente, seguir reto em uma curva, ou a experimentar um balanço nervoso. Segue a linha traçada pelo condutor com mais fidelidade, especialmente a velocidades de estrada. Este equilíbrio sobre rodas, este aproveitamento inteligente do peso morto do motor para pré-compensar a carga viva dos passageiros, é uma das artimanhas de engenharia mais elegantes por trás do motor traseiro. Transforma um problema, o peso do motor, na solução para outro, a estabilidade sob carga. Isolar a vibração do passageiro. Se há uma sensação que define a experiência em um ônibus velho de motor dianteiro, é o zumbido. Um zumbido profundo que vibra no chão, um chacoalhar constante nos assentos, um rumor que impede a conversação e fatiga os sentidos. O motor, montado em um chassi dianteiro, transmitia suas vibrações diretamente à estrutura principal do chassi, que atuava como uma caixa de ressonância gigante, amplificando e distribuindo o estrondo mecânico por toda a carroceria. Para o condutor, sentado logo acima ou atrás da fonte, era uma tortura diária. Para os passageiros das primeiras filas, era um acompanhante incômodo em trajetos longos. A realocação do motor para a parte traseira introduziu uma barreira acústica natural, o comprimento do próprio veículo. De repente, a principal fonte de ruído e vibração encontrava-se a entre 7 e 12 metros de distância do condutor e da maioria dos passageiros. Esta distância física é o melhor isolante possível. Mas os engenheiros não pararam aí. Ao desenhar um compartimento traseiro específico para o motor, puderam isolá-lo acusticamente de maneira muito mais efetiva. Este vão do motor traseiro converteu-se em um quarto insonorizado, com grossas camadas de material absorvente em suas paredes, juntas de borracha nos suportes de montagem para isolar as vibrações e com portas de ventilação desenhadas para dissipar o calor sem deixar passar o som. O ruído que conseguia escapar já não entrava diretamente no habitáculo de passageiros, mas dissipava-se majoritariamente pela parte traseira, para o exterior. O efeito transformador no conforto é difícil de exagerar. Em um ônibus interurbano ou de longa distância com motor traseiro, é possível manter uma conversa em tom normal em qualquer assento. O condutor pode escutar o rádio, os anúncios do sistema de alto-falantes e, o mais importante, os sons do tráfego exterior com clareza. A fadiga auditiva, um fator de risco para a segurança e o bem-estar laboral do condutor, reduz-se enormemente. Este silêncio relativo não é um luxo, é um componente crítico da segurança e da qualidade do serviço. Um condutor menos fatigado e mais concentrado é um condutor mais seguro. Um passageiro que chega ao seu destino menos estressado pelo ruído é um usuário mais satisfeito. Ao exilar o motor para a retaguarda, o ônibus não só ganhou espaço, mas ganhou paz. O caminho mais curto do poder. Perdas mecânicas e a eficiência da transmissão curta. Cada vez que a energia tem que viajar, perde-se uma parte no caminho. Em um veículo, a viagem mais crítica é a que a potência faz desde o virabrequim do motor até os pneus que empurram contra o asfalto. Em um ônibus com motor dianteiro e tração traseira, esta viagem é uma odisseia mecânica. A potência deve descer desde o motor até uma caixa de câmbio, logo ser transferida,
Através de uma embreagem ou conversor, há um longo eixo de transmissão, o cardan, que pode medir 5 ou 6 metros. Este eixo gira a milhares de rotações por minuto, suportado por rolamentos intermediários, até chegar ao diferencial traseiro, onde finalmente se divide e é enviada às rodas. Cada um destes elos, cada junta universal, cada rolamento, introduz fricção, flexão torsional e perdas por calor. É energia paga no combustível que nunca chega à estrada. A configuração de motor traseiro revolucionou este paradigma ao encurtar drasticamente o caminho. Ao colocar o motor logo ao lado, ou inclusive integralmente com o eixo traseiro motriz, a transmissão simplifica-se à sua expressão mais minimalista. Na configuração mais comum, o motor é montado em posição horizontal, em bandeja, sob o piso traseiro, com seu virabrequim paralelo ao eixo. A caixa de câmbio está acoplada diretamente a ele, e dela saem semi-eixos extremamente curtos que conectam diretamente com as rodas. O longo e giratório eixo de transmissão desaparece. As juntas universais intermediárias desaparecem. O percurso do poder mede-se agora em centímetros, não em metros. As perdas por fricção e torção despencam. Esta eficiência mecânica superior traduz-se diretamente em duas vantagens tangíveis para o operador: menor consumo de combustível e maior potência disponível nas rodas. Um ônibus com motor traseiro pode mover a mesma carga com menos esforço do motor, ou pode oferecer melhores prestações, aceleração, capacidade para aclives, com o mesmo motor, porque uma maior porção da energia que gera chega efetivamente ao asfalto. Em um mundo onde o combustível é um dos maiores custos operacionais e onde as normativas de emissões exigem uma eficiência cada vez maior, esta vantagem não é um detalhe. É uma razão econômica de peso, um argumento silencioso que se reflete em cada fatura de diesel e na pegada de carbono de cada viagem. Menos peças, menos problemas. Simplicidade mecânica e manutenção a longo prazo. A simplicidade é o santo graal da engenharia confiável. E a simplicidade na mecânica mede-se em número de peças móveis. O trem de força de um ônibus com motor traseiro é um canto a esta simplicidade. Ao eliminar o eixo de transmissão longo e seus suportes intermediários, eliminam-se também todos os pontos de falha associados: os rolamentos do cardan, as juntas universais, cruzeta, as coifas de borracha que se racham e deixam escapar a graxa. Estes componentes, em um ônibus de motor dianteiro, estão sujeitos a um estresse constante de torção e vibração. São difíceis de inspecionar sem colocar o veículo em um fosso, e sua falha pode ser catastrófica, deixando o ônibus imobilizado no meio da via. No design traseiro, estes riscos desaparecem. A transmissão é compacta, contida e acessível desde o vão do motor traseiro ou por baixo do veículo. Esta simplicidade estende-se a outras áreas. O sistema de escape, por exemplo, é mais curto e direto, com menos curvas e suportes. O circuito de refrigeração do motor pode ser mais compacto. Inclusive, os cabos do arranque e a gestão eletrônica percorrem uma distância menor. Para as oficinas de manutenção, isto é uma mudança de paradigma. As operações de rotina e as reparações maiores são facilitadas. Um mecânico pode acessar a maior parte do trem de força de um só ponto: a comporta traseira. Não necessita desmontar grandes seções do piso ou trabalhar em espaços estreitos sob o chassi para chegar à embreagem ou à caixa de câmbio. Isto reduz o tempo da mão de obra, que é um dos custos mais altos na manutenção de frotas. Também reduz a probabilidade de erros durante a remontagem. Um design mais simples é um design mais fácil de diagnosticar e reparar. A longo prazo, isto se traduz em uma maior disponibilidade do veículo, mais dias na rota, gerando receita, e em um custo total de propriedade mais baixo. A filosofia menos é mais encontra aqui sua máxima expressão. Menos componentes interpostos entre o motor e a roda significam menos coisas que podem quebrar, menos horas de oficina e, em definitiva, um ônibus mais confiável durante os 10, 15 ou 20 anos de sua vida útil. A robustez já não é apenas uma questão de materiais grossos, mas de inteligência no design que elimina os pontos fracos desde o projeto. O ponto cego do designer, introduzindo o desafio do giro de cauda. No entanto, nenhuma solução de engenharia é perfeita, e a configuração de motor traseiro traz consigo um desafio dinâmico particular, um ponto cego que todo condutor de ônibus deve aprender a dominar: o temido giro de cauda ou sobreesterço da carroceria.
Para entendê-lo, devemos visualizar novamente o ônibus. Ao colocar o motor e todo o peso do trem de força na parte traseira extrema, cria-se um balanço significativo. Uma porção da carroceria que se estende bastante além do eixo traseiro. Esta cauda pesada tem uma inércia própria. Quando o condutor gira o volante para tomar uma curva, a frente do ônibus começa a girar, mas essa massa traseira que sobressai quer continuar em linha reta por um instante, seguindo sua própria inércia. O efeito é que a parte traseira do ônibus fica para trás na curva, varrendo para o exterior, para a calçada oposta à direção do giro. Em uma rua estreita, isto significa que, ao dobrar uma esquina à direita, a parte traseira esquerda do ônibus pode invadir a faixa contrária ou atingir um poste, uma placa ou, pior, um pedestre na calçada. Este não é um defeito de fabricação, é uma característica física inerente à arquitetura de um veículo longo com a massa concentrada em um extremo. É o preço a pagar por todas as vantagens anteriores. Os fabricantes e os operadores sabem disso, e a resposta não foi eliminar o problema, impossível sem mudar a configuração, mas geri-lo através do design e da formação. Pelo lado do design, os ônibus modernos incorporam espelhos convexos gigantescos no lado do condutor, especificamente para monitorar o percurso da parte traseira durante os giros. Alguns incluem inclusive câmeras com visão em tempo real. A carroceria é moldada para oferecer ao condutor referências visuais claras. Pelo lado humano, a capacitação é chave. Todo condutor profissional de ônibus passa por treinamentos práticos onde internaliza que deve abrir-se antes de um giro fechado, tomando uma trajetória mais ampla de entrada para dar espaço à cauda que varrerá. Aprende a sentir o comprimento do seu veículo como uma extensão do seu próprio corpo. Este desafio é, em última instância, a prova de que a localização do motor é um compromisso. Troca-se uma complexidade mecânica e um déficit de espaço por uma complexidade dinâmica que deve ser dominada pela perícia humana. Mas no balanço geral, para as operações massivas de transporte onde a eficiência, o conforto e o custo a longo prazo primam, o júri já emitiu seu veredito. Vale a pena aprender a domar a cauda. O domínio do motor traseiro na paisagem urbana e interurbana é inegável, mas um olhar mais atento revela que não alcançou uma hegemonia total. Nas estradas secundárias, nos pátios das escolas e em alguns nichos especializados, outras configurações não só sobrevivem, mas prosperam. É a história de como fatores econômicos, missões operativas específicas e, agora, uma disrupção tecnológica sem precedentes, mantém viva a guerra das configurações. Compreender por que o motor traseiro não é tudo é chave para apreciar a complexidade do design do transporte de massa. Os que resistem, por que os ônibus escolares e alguns turismos mantêm o motor dianteiro? No meio do consenso técnico, há um ícone que desafia a tendência com a teimosia de uma tradição: o ônibus escolar americano, com sua inconfundível cor amarela e seu longo capô dianteiro. Não é um anacronismo. É a prova viva de que quando a missão muda, a solução ideal também muda. O ônibus escolar opera sob um conjunto de premissas radicalmente distintas às de um ônibus urbano. Sua rota não é um ciclo constante de paradas em plataformas urbanas, mas um percurso por bairros residenciais, caminhos rurais e, crucialmente, deve realizar paradas na pista, nem sempre em lugares condicionados. Aqui, a segurança toma uma dimensão única. O longo capô do motor dianteiro atua como uma zona de deformação extensa, um colchão de aço que absorve energia em caso de impacto frontal. Em uma colisão a baixa velocidade, a mais comum nestes ambientes. Este comprimento extra pode ser a diferença entre um amassado e uma tragédia. Além disso, a arquitetura de chassi de caminhão sobre a qual se constrói a maioria destes ônibus é barata, robusta e familiar para qualquer oficina de vilarejo em qualquer canto do país. A simplicidade mecânica para a manutenção local é mais valiosa que a eficiência máxima do espaço. Mas há outra razão, talvez a mais decisiva: a evacuação. Ao manter o motor na frente, toda a parte traseira do veículo fica livre. Isto permite a instalação de uma porta de emergência traseira de grande tamanho, uma saída crítica e obrigatória que oferece uma via de escape alternativa imediata caso a porta principal fique bloqueada. No nicho dos ônibus turísticos de menor tamanho ou em alguns micro-ônibus, a configuração dianteira persiste por uma lógica similar de economia de escala e de aproveitar plataformas de furgões ou caminhões leves já existentes.
Sua missão não prioriza o embarque ultra-rápido de massas, mas a rentabilidade do investimento inicial. Estes veículos são lembretes de que o motor traseiro não é um dogma religioso, mas uma ferramenta excelente para um conjunto específico de problemas. Quando os problemas são outros, custo inicial, segurança de impacto frontal, evacuação traseira ou singeleza de manutenção rural. A velha configuração dianteira demonstra que ainda tem argumentos de peso, talhados não na eficiência do espaço, mas na resiliência e na economia fria. O compromisso urbano, o motor central em ônibus de piso baixo e articulados. Enquanto o motor dianteiro resiste em nichos, no coração das grandes cidades surgiu um competidor mais direto e sofisticado para o motor traseiro, a configuração central. Para entender sua razão de ser, devemos pensar no ônibus urbano ideal. Deve ter um piso completamente baixo em todo o seu comprimento para um acesso sem nenhum degrau. Deve ser incrivelmente manobrável, com um raio de giro mínimo para navegar em esquinas estreitas. E deve ter uma distribuição de peso quase perfeita para estabilizar um veículo alto que freia e acelera constantemente. O motor traseiro, com seu balanço e sua massa em uma extremidade, apresenta desafios para alcançar o piso completamente baixo em todo o comprimento e para o raio de giro. A solução do motor central aborda estes pontos com elegância. Neste design, o motor é colocado de forma horizontal em um vão situado entre os eixos, usualmente sob o piso, no centro do veículo ou ligeiramente para a parte traseira, mas sem ultrapassar o eixo posterior. Este posicionamento é um ato de equilíbrio magistral. Elimina o balanço traseiro massivo, o que encurta o comprimento total útil e reduz dramaticamente o efeito de giro de cauda. O raio de giro é melhorado. Ao situar uma massa tão importante no centro do veículo, melhora-se a estabilidade direcional, reduzindo o balanço. Mas seu maior triunfo é o piso baixo. Por não haver um motor nem um diferencial elevando o piso na parte traseira, e por não haver um motor dianteiro, pode-se alcançar um piso completamente plano e na altura da calçada desde a porta dianteira até a traseira. Isto é o sonho da acessibilidade feito realidade. Esta configuração é a rainha indiscutível nos ônibus articulados, de duas seções. Colocar o motor no joelho da articulação, no chassi traseiro do primeiro módulo, permite que ambos os trechos do veículo sejam de piso baixo, maximizando a capacidade e a fluidez de movimento interior. O motor central representa, portanto, o compromisso urbano supremo. Prioriza a acessibilidade total e a manobrabilidade em ambientes de máxima exigência, aceitando em troca uma maior complexidade no acesso para manutenção. Frequentemente requer-se levantar seções do piso ou usar fossos especiais, e um custo de fabricação provavelmente maior. É a evolução especializada do motor traseiro, refinada para conquistar o ambiente mais hostil, o centro da cidade densa. O fator econômico. Quando o chassi de caminhão ganha da engenharia pura. Além das ideais condições técnicas, existe uma força que frequentemente dobra a engenharia mais elegante, a economia. E no mundo do transporte, especialmente em mercados emergentes ou para operadores de frotas com orçamentos extremamente ajustados, a equação pode ser brutalmente simples. Um chassi de caminhão com cabine, motor dianteiro e transmissão já fabricado por milhões é inerentemente mais barato do que desenvolver ou comprar um chassi de ônibus integral com motor traseiro. Esta plataforma, conhecida como chassi para carroceria, é um produto commodity. Os fabricantes de carrocerias compram estes chassis em massa e montam neles suas próprias caixas de passageiros. O resultado são ônibus que, vistos de fora, podem parecer similares aos integrais, mas que em sua alma são caminhões. Esta decisão econômica tem profundas implicações. Estes ônibus herdam todas as desvantagens do motor dianteiro. Piso alto, maior ruído e vibrações, transmissão longa e menos eficiente, e uma distribuição de peso menos ideal. No entanto, para um operador cuja principal variável é o custo de aquisição inicial, estas desvantagens tornam-se um mal assumível. A rede de peças para esse motor e chassi de caminhão é onipresente e barata. Qualquer mecânico generalista pode repará-lo. A resistência estrutural, desenhada para cargas de caminhão, é frequentemente superdimensionada para um ônibus, prometendo uma longa vida útil. Este fator caminhão é o grande equalizador na guerra de configurações. Explica por que em muitas partes do mundo, fora dos núcleos urbanos mais ricos ou das linhas troncais, o ônibus de motor dianteiro continua sendo o cavalo de batalha. Não é que ignorem as vantagens do motor traseiro.
é que em seu balanço econômico, o menor desembolso inicial e os custos de manutenção previsíveis pesam mais do que as economias em combustível a longo prazo ou o conforto dos passageiros. É um lembrete cru de que o design ideal sob uma perspectiva de engenharia pura sempre compete contra o design ideal sob uma perspectiva de viabilidade financeira. E nesse duelo, frequentemente ganha o bolso. A eletrificação, como os motores nas rodas estão reescrevendo as regras. Justo quando a batalha entre configurações de combustão interna parecia estabilizada, irrompeu uma revolução que ameaça torná-la irrelevante, a eletrificação total. O ônibus elétrico não tem um motor no sentido tradicional. Em seu lugar, tem motores elétricos e sua localização é o que muda tudo. A tecnologia mais disruptiva é a dos eixos e drive, ou, mais radical ainda, os hub motors, ou motores nas rodas. Nesta arquitetura, os motores elétricos compactos e de alto torque integram-se diretamente nos eixos, ou inclusive dentro das próprias rodas. Isto elimina a necessidade de um bloco motor central, de uma caixa de câmbio convencional, de um diferencial mecânico e, logicamente, de qualquer eixo de transmissão. A potência é gerada exatamente onde é necessária, no cubo da roda. As implicações para a guerra de configurações são profundas. Primeiro, libera uma quantidade de espaço sem precedentes. O vão que antes ocupava o motor diesel, fosse ele dianteiro, central ou traseiro, agora pode ser utilizado para abrigar mais baterias, ou simplesmente ser eliminado, encurtando o veículo e ganhando ainda mais espaço interior. Segundo, redefine por completo a distribuição de peso. As baterias, o novo componente pesado, podem ser distribuídas de forma plana sob o piso, baixando o centro de gravidade e alcançando uma distribuição peso 50-50 perfeita. Terceiro, oferece uma manobrabilidade revolucionária. Ao poder controlar o torque de cada roda de forma independente, um ônibus com motores nas rodas pode literalmente girar sobre si mesmo, fazer giros laterais, caranguejo, ou ajustar sua trajetória com uma precisão impossível para um veículo com direção mecânica. O giro de cauda deixa de ser um problema físico para se tornar uma variável de software. A eletrificação não é apenas uma mudança de combustível. É a desmaterialização do próprio conceito de localização do motor. O trem de força se difunde, se distribui. Esta tecnologia está ainda em fase de maturação, com desafios na durabilidade dos motores na roda perante buracos e água, e no custo. Mas seu potencial é tão grande que está forçando todos os fabricantes a repensar o ônibus a partir de uma folha em branco. Neste futuro, a pergunta já não será na frente, no centro ou atrás, mas sim como distribuímos a potência e o peso da maneira mais inteligente possível. A velha guerra está prestes a tornar-se obsoleta por uma nova que sequer fala o mesmo idioma. Por que o motor traseiro continua sendo o rei da estrada? Diante deste panorama de resistentes, competidores especializados e revolucionários elétricos, qual é o veredicto final? Para a missão mais comum, mais exigente e massiva, o transporte de longa distância interurbano e o urbano de alta capacidade, o motor diesel traseiro continua ostentando a coroa. É o equilíbrio perfeito, o ponto ideal na curva de compromissos. Combina a eficiência do espaço e a acessibilidade, embora não total como o central, com uma eficiência mecânica e um conforto acústico insuperáveis para a combustão. Seu custo de operação a longo prazo, considerando combustível, manutenção e durabilidade, é o padrão de ouro contra o qual todos os outros são medidos. A infraestrutura de manutenção para esta configuração está profundamente enraizada em todos os continentes. Para as frotas que percorrem milhares de quilômetros semanais por rodovias, onde a prioridade é a eficiência de combustível, a confiabilidade a toda prova e o conforto em trajetos de horas, não há alternativa séria no catálogo atual de combustão. Mesmo perante o elétrico, sua autonomia e tempo de reabastecimento dão-lhe anos de vantagem nas rotas de longa distância. O motor traseiro ganhou a guerra principal porque resolveu da maneira mais completa o conjunto mais amplo de problemas. Os outros designs, dianteiro, central, são especialistas excelentes em seus nichos, segurança escolar ou manobrabilidade urbana extrema. Mas o motor traseiro é o generalista de elite, aquele que pode fazer tudo muito bem. Enquanto o grosso do planeta continuar se movendo sobre rodas impulsionadas por diesel, e enquanto a eletrificação completa sua lenta mas inexorável conquista, o rugido surdo de um motor horizontal sob o piso traseiro de um ônibus continuará sendo a trilha sonora da mobilidade massiva.
Seu reinado pode não ser eterno, mas seu legado de eficiência, conforto e bom senso de engenharia está talhado no asfalto de cada rodovia do mundo. Assim, a próxima vez que você subir em um ônibus, observe. A ausência de degraus, o silêncio relativo, a fluidez com que as pessoas entram e saem não são por acaso. São a herança viva de uma decisão que transcende a mecânica. Há de colocar as pessoas no centro do design. O motor traseiro não é a única resposta, mas durante um século tem sido a resposta mais elegante ao complexo quebra-cabeça do transporte coletivo. É um lembrete silencioso de que às vezes o progresso não está em adicionar complexidade, mas em ter a audácia de mover algo de lugar para que todo o resto se encaixe. E nessa simples mas profunda realocação, constroem-se cidades mais acessíveis, viagens mais dignas e uma experiência compartilhada que, quilômetro a quilômetro, nos define.